Muito bem, vamos lá, rapaziada. A mulher da casa abandonada fala pela primeira vez. Porra, essa me interessa, mano. Pra você que não sabe, A Mulher da Casa Abandonada é um podcast que tem. E bom, eu escutei no Spotify, não sei se tem outras plataformas. Mas é um podcast do Chico Felitti, que é um, porra, excelente contador de histórias e tem podcasts maravilhosos, tipo o Ateliê e o Síndico, que são dois que eu escutei que são incríveis. Mas vamos ver aqui, ó, a mulher da casa abandonada, o que ela falou. Eu sou uma pessoa inocente, que nunca fiz nada de ruim pra ninguém. Fui acusada injustamente. Foi sim. Depois de anos vivendo Pra você que escutou o podcast lá da mulher da casa abandonada, você sabe do que ela é acusada, né, mano? reclusa numa mansão decadente com o rosto coberto por uma pomada branca e cercada de mistérios, a Margarida Bonetti finalmente quebrou o silêncio. Pela primeira vez, a mulher da casa abandonada resolveu dar a sua versão dos fatos. E o que Ela falou ela bastante com o Chico revelou Felitti no vai podcast contra até. tudo o que já se ouviu até agora. Né? Ela falou sobre a acusação de manter uma empregada em regime de escravidão nos Estados Unidos. Essa é a acusação. A acusação é que ela levou uma pessoa para os Estados Unidos quando ela se casou com um americano. Ou com um. Cara, agora eu não me lembro se ela casou com um americano ou se ela casou com um brasileiro que foi trabalhar nos Estados Unidos. E ela recebe de presente. Cara, olha como é que o mundo era, né, mano? Ela recebe de presente da família uma, uma pessoa que iria trabalhar pra ela como doméstica nos Estados Unidos. É loucura, mano. Sobre os supostos maus tratos, sobre a relação com o ex-marido condenado e até sobre a herança O milionária ex-marido que dela foi envolve a sua condenado própria e família. se lascou, Será mano. que a Margarida E ela é veio pro mesmo Brasil uma e criminosa em ficou fuga? aí Ou existe aí algo fugida. por trás dessa história que ninguém quis contar? Ela afirma ser inocente, garante que Hilda, a vítima, mentiu o tempo todo, mas a pergunta que não quer calar é: quem é que está dizendo a verdade? No vídeo de hoje você vai conhecer o outro lado da história da mulher mais misteriosa do Brasil. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Bora, Marcelo. Ou inclusive você que não é inscrito aqui no canal ainda e assiste meus vídeos, mano, 98% das pessoas que assistem esse canal não são inscritos. Isso é inadmissível, rapaziada. Vocês vão deixar isso continuar acontecendo? Não vai, mano. Então, se inscreve, não cai o dedo, não custa dinheiro e você ainda ajuda o pequeno criador de conteúdo que por acaso sou eu. Então se inscreve aí, mano. Resolve logo essa parada. A cidade onde o misterioso caso de Margarida começou foi em São Paulo, especificamente em Higienópolis, um bairro nobre da cidade. Só A bairro de mansão, que playboys. um dia foi símbolo de riqueza da rua, né, e até considerada a mais bonita da região, hoje está em ruínas, né, com paredes descascadas, janelas quebradas e portão tomado pela ferrugem. É a casa As abandonada paredes estão mesmo, inchadas né? de umidade, Faz jus ao pichadas, nome. com a pintura destruída e o mato alto tomando conta do quintal. A casa, visivelmente mal cuidada, ainda assim segue avaliada em 8 milhões de reais, né? O que mostra bem o Eu vou te falar, o cara que comprar essa casa aí fizer uma puta reforma ou construir um prédio aí pro pessoal da especulação imobiliária fazer uma porrada de Airbnb, tá feito, mano. nível do local. Mas a verdade Com é que por certeza vai trás derrubar a dessas casa e fazer um paredes se prédião, esconde né? uma história Vender pra uma muito mais construtora. complexa, né? A de Margarida Maria Vicente de Azevedo Bonetti, que ainda vive na mansão até hoje. A acusação. Quem a vê hoje, né, sem saber da sua história, jamais imagina a vida conturbada de Margarida, né? Aos 68 anos, herdeira, viveu cercada de luxo por muito tempo, mas por trás disso tudo há um caso que envolve até a Mano, se polícia. você quer saber a história completa, que eu acredito que o Marcelo Milus não vai dissertar 100% sobre ela, que senão o vídeo não teria só 17 minutos, cara, vai atrás do podcast A Mulher da Casa Abandonada, que foi o primeiro que eu escutei do Chico Felitti, cara. Porra, é uma aula, mano. É uma aula de como se fazer um podcast de storytelling, na boa. Além da história ser muito sinistra e a forma que ele conta melhora muito mais. A aparição de Margarida na sacada com o rosto completamente branco, né, bastou para atiçar a curiosidade dos brasileiros. Foi a partir desse Pô, virou momento ponto que ela turístico até onde eu tinha viralizou, visto, né, mano. e logo veio à tona que o seu passado era muito mais misterioso do que parecia. Conhecida como a Mulher da Casa Abandonada, passou a ser constantemente cercada por jornalistas e curiosos na porta de casa, né, o que a levou a se afastar da mansão por um determinado tempo. A casa do lado de fora
não imagina que alguém possa morar aqui. De acordo com vizinhos, a moradora fugiu no fim de semana depois que o local virou uma espécie de ponto turístico no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Como eu já disse, né, a Margarida foi Depois do acusada, podcast, mano, junto todo com o mundo marido, de manter uma quis- empregada quis uma brasileira em fotinho da condições casa. análogas à escravidão enquanto viviam nos Estados Unidos. O caso ganhou tanta repercussão que até o Fantástico exibiu imagens da casa onde o casal morava com a empregada. Margarida fugiu dos Estados Unidos e é a ex-patroa da brasileira que hoje vive em Washington sob proteção do FBI. A Justiça Federal quer uma indenização de $1 milhão para Hilda Rosa dos Santos, que durante 20 anos alega ter trabalhado de graça para a família. Alega também ter sido espancada Alega não, e né? diz Ela que foi, várias né? vezes passou fome. O ex-patrão, o engenheiro René Bonetti, só está solto porque pagou $50 mil de fiança, mas pode pegar até 20 anos de cadeia. Mas, pela primeira vez, Margarida resolveu contar a sua própria versão dos fatos daquela época. Afinal, será que é mesmo essa figura tão maluca? Cara, e eu cruel não como- sei se a lei nos Estados Unidos é igual aqui no Brasil, mas, tipo assim, se isso acontece aqui no Brasil e só agora vem à tona, eu acho que o crime já teria caducado, né, mano? Infelizmente, né? Mas eu acho que nos Estados Unidos não é bem assim, não. Se você é americano, se você mora aí ou entende de leis americanas, comenta aí se o crime lá já caducou ou não. como muitos pensam? A versão de Margarida. Quase 3 anos após surgir na sacada e chamar a atenção de todo o país, Margarida finalmente quebrou o silêncio, né? Decidiu contar o seu lado da história sobre o caso e ainda revelou detalhes de uma disputa por uma herança milionária. E olha, a mulher falou bastante, viu? Lembram que Margarida ficou conhecida pelas aparições na casa abandonada com o rosto completamente branco? Pois é, né? Segundo não foi ela só mesma, isso aquele não, mano. creme branco era na verdade uma pomada para proteger a pele, já que de acordo com a Margarida, ela tem alergia a qualquer tipo de luz, né? E precisa se blindar até da claridade do Caraca, sol. mano. Mas claro, né? Na época ninguém imaginava ser uma isso merda ao isso. vê-la daquele jeito na sacada da mansão. A outra coisa que também é importante é que, tá vendo que eu tô com o rosto branco. Com o rosto branco, é. Por quê? Ah, Porque eu tenho alergia à luz. a luz. À luz do sol, Sei. à luz noturna. Aham. Se é luz, se eu ficar sem a proteção, me dá coceira, pinica, É arde. A fotossensível repercussão ela. do caso ganhou ainda mais força quando a Folha de São Paulo lançou o podcast investigativo A Mulher da Casa Abandonada. A produção É esse aí, mergulha ó, no do crime, Chico né, Feliz. na Caralho, é investigação e sinistro, nos mano. mistérios que cercam a vida de Margarida, né, que passou anos vivendo reclusa dentro da sua mansão decadente. Em meio a tantos mistérios, uma das maiores polêmicas envolve justamente o crime pelo qual ela e seu ex-marido, o René Bonetti, né, eles foram acusados aí nos Estados Unidos entre os anos de 1979 e 2000. O casal foi acusado de manter uma empregada brasileira chamada Hilda em condições semelhantes à escravidão na casa onde viviam. Cara, nos isso daí nos anos 70, 80, 90, e, cara, infelizmente eu acredito que hoje menos, mas ainda aconteça. Pô, devia ser extremamente normal, cara, a elite brasileira mandar filho pro exterior pra estudar ou pra casar e tal. E mandar uma funcionária que iria acompanhar e cuidar da vida dessa pessoa lá pra que ela não passasse perrengue, né? Que era isso que eles falavam. Chegar lá, mano, não pagava porra nenhuma. Você tem casa, comida e uma cama pra dormir, é isso aí, mano. A lei brasileira não vale aí não. Então, deve ter, porra, se for pesquisar a fundo mesmo, deve ter história pra caralho de brasileiras que foram pra lá nesse regime aí, mano. arredores de Washington, D.C., nos Estados Unidos. A Hilda havia trabalhado anteriormente para os pais de Margarida no Brasil, mas acabou indo com o casal para o exterior. A viagem, que inicialmente seria apenas de 1 ano para René atuar profissionalmente no país, acabou se estendendo por 19 anos. E Hilda, que nem queria ir no começo, acabou ficando todo esse tempo por lá. Segundo o relato dela, foi convencida com promessas de uma vida melhor, mas acabou vivendo quase 2 décadas em um porão, sem salário, sem direitos e sob maus tratos constantes. Esta é a casa onde Margarida, René e a Sinistro, ex-funcionária velho. Hilda Muito moraram foda a por história. 20 anos Pariu. nos arredores de Washington, a capital dos Estados Unidos. A vida aparentemente Na época o marido dela ganhava tranquila bem pra caralho, sofreu uma pelo que fala no reviravolta no podcast. início de 2000, quando o casal foi acusado de escravizar a empregada brasileira.
O que é alegado é que Hilda, além de tudo, sofreu agressões físicas graves, como ter um prato de sopa quente jogado nela e até mesmo os cabelos arrancados pela própria Margarida. Cara, e no podcast da Folha de São Paulo tem até relatos de vizinhos do casal lá nos Estados Unidos, mano. Então, assim, americanos falando como ajudaram essa mulher a sair dessa situação, sacou? Também é dito que Hilda desenvolveu uma infecção na perna e um tumor no estômago do tamanho de um melão. Mas Margarida desmente essas falas de Hilda, né, sobre as doenças e diz que era a própria aí que não queria operar. Não é que ela teve problema por causa do tumor, porque ela já tinha tumor aqui. Meu pai era médico, urologista, ginecologista e obstetra. Ele era médico dela, inclusive. E desde aqui, ela não queria operar. A mulher da casa abandonada afirma que a sua relação com Hilda sempre foi amigável e diz que quando eram jovens até brincavam juntas, mas garante que a ex-empregada sempre foi mentirosa. Eu brincava com ela, era uma amiga de brincadeira. A gente jogava queimada, pegava varetas, ela mentia beça, ela é mentirosa, contumaz. Margarida diz que levou Hilda para os Estados Unidos para... Cara, tem que levar em consideração também que essa Margarida aí já não deve estar na sua sanidade 100%, né, mano? Porque ninguém consegue viver num local insalubre desse e manter a sanidade, mano. Pelo menos eu imagino isso, né? Protegê-la e salvar a vida dela. Olha, que caridosa, não que... caridosíssima ela. Ela tinha um namorado. Ela, os pais dela, o marido dela. E a mulher do homem descobriu. Ela era nordestina, veio com uma facão, sabe? A minha mãe falou, então leva ela, porque daí a mulher não vai encontrar com ela aqui, não vai matar a Hilda para salvar a vida. Hilda afirma que foi levada aos Estados Unidos e passou anos morando no porão da casa sem receber salário e em condições degradantes. Já Margarida se defende dizendo que o porão de lá é bem diferente do que conhecemos aqui no Brasil. Mas aí entra um ponto, né? Uma coisa é transformar o porão num quarto confortável. Outra, bem diferente, é deixar alguém trancada lá, vivendo mal. No fim das contas, o lugar era o mesmo, mas o estado em que ele se encontrava, bom, aí vai depender do qual versão você escolhe acreditar. Ela ficava num porão lá? Adivinha. Não, o porão brasileiro Adivinha como é que era. uma coisa. O porão americano é outra coisa. Lá era totalmente de madeira. acarpetado. E a agressão que falam? Não existiu. É mentira. Já sobre a questão do pagamento, Margarida jogou a culpa no engenheiro, né, o ex-marido. O Renê estava aqui. E aí ele foi embora. E aí ele chegou lá e ela não estava lá. Daí ele ligou e falou, a Hilda foi embora. Ela fugiu. Ela sumiu. E realmente, né, ele foi condenado nos Estados Unidos a 6 anos e meio de prisão por manter a Hilda em condições de escravidão. Renê acabou sendo condenado a pagar uma multa de $100 mil e, em entrevista, confirmou que Margarida agredia Hilda, né? Mesmo assim, tentou poupar a ex-mulher e assumiu para si toda a culpa, né? Dizendo que foi ele quem manteve Hilda no exterior durante todo aquele tempo. Sim, ela brigou com a Hilda, tudo bem. Mas, ademais disso, a culpa foi minha, que eu mantive a Hilda lá e eu devia ter mandado ela de volta para o Brasil. Isso não teve nenhuma culpa dela. No entanto, disse que sempre ajudava quando ela precisava, né? Dando dinheiro, roupas, levando ao dentista e garantindo comida e outras necessidades básicas. Segundo o Renê, Hilda recebia salário sim, mas... Ela tá reclamando, pô. Eu dava comida, dava uma casa, levava ela no dentista, ela ainda queria salário, pô, tá maluco? Após a mudança para os Estados Unidos, o pagamento passou a ser feito numa conta no Brasil, já que ela estava ilegal e não cadê o dinheiro, então, pô? Só provar, mano. Ele afirma que o sogro, pai de Margarida, era quem ficava responsável por guardar esse dinheiro. Não, mas daí é mole, né? O dinheiro dela. Cada dinheiro tem rastro, filho. Só comprovar. E ainda fica com o pai da Margarida, em vez de ficar com algum parente dela, sei lá. Essa história é mal contada pra caramba, né? Ela recebia normalmente, recebia aí no Brasil porque não podia receber aqui. Recebia o salário mínimo de empregado. Eu só guardava o dinheiro dela, né? Quando ela pediu, ela me dá meu dinheiro, eu fiz um cheque e mandei para o advogado dela. Bom, o Renê também contou que quando Hilda pediu o dinheiro, né, fez um cheque e enviou ao advogado dela. Mas, segundo ele, né, ela devolveu o valor, dizendo que era pouco e que exigia $1 milhão. Ela mandou de volta. Não, isso aí é muito pouco. Nós queremos $1 milhão. Tá muito bom. Onde é que eu vou arrumar $1 milhão?
René disse que os problemas começaram depois que Margarida começou a tomar um remédio para emagrecer, né, dando a entender que a medicação tomava afetou o Ozempic estado na época, psicológico ela. da ex-esposa. Margarida, no entanto, nega essa versão. Ele conta que as duas já saíram no tapa e Hilda correu até a vizinha contando o que estaria passando, né? Foi aí então que a situação chegou até as autoridades. A vizinha pediu que a Hilda levasse os documentos até ela, porque daria o emprego a Hilda, né? E a empregada contou não ter documentos, então a vizinha acabou denunciando tudo ao FBI. Mano, ela foi socorrida por Um belo americanos, dia, essa mulher, velho. as duas se saíram a Que bom tapas. que ela tinha uma vizinhança ali que socorreu ela, né? Porque geralmente o que dizem é que americano é meio frio, né? E não dá muita trela pra funcionários e tal. Porra, ainda bem que alguém escutou essa mulher, velho. Uma com a outra. A Hilda saiu correndo de casa, foi se queixar com uma vizinha. A vizinha ofereceu trabalho para ela, falou, traz seus documentos, que eu te prego. Quando ela descobriu que não tinha documento, resolveu chamar a polícia, FBI e tudo. Aí que começou a confusão. A Hilda Ah, foi resgatada confusãozinha e só, vive pô, em um abrigo até hoje. Cara, é foda, né? Que assim, os caras. A real mesmo é que eles sabem, assim, brother, o que esse cara e essa mulher juntos fizeram com a Hilda, né, a empregada que eles levaram pra lá e mantiveram em regime de. Eu vou falar análogo à escravidão, porque, sei lá, falar de fato escravidão acho que fica mais pesado, né? Hoje em dia se usa análogo à escravidão. Cara, é desumano, sacou? Você escuta o podcast, você escuta como essa mulher vivia, como ela apanhava, o que ela comia, que ela, pô, tinha que ficar trancada no porão, que ela não podia sair da casa pra nada, que ela, porra, ela pegou uma doença, uma infecção e todo mundo cagava, queria que a mulher trabalhasse 24 horas por dia, entendeu? Mano, só, cara, só você escutando pra saber o nojo que é, mano. É nojo, assim. Cara, o que eles fizeram, você pagar US$ 1 milhão em multa, responder o processo em liberdade e pegar, pô, 10 anos de cadeia e sair, continuar trabalhando no teu. Mano, real mesmo, ficou barato. Muito barato. De verdade, mano. E te digo mais. Pegou tudo isso porque não foi no Brasil. Porque se é no Brasil, o sobrenome dessa mulher é Bonete, meu irmão. Ela podia nem morar na maior mansão lá do bairro dela. Ela podia morar em qualquer apartamentinho de Osasco. O sobrenome dela já garantia que eles iam pagar sua multa, mano. Hoje, Margarida voltou para o Brasil antes até do René ser preso, né, dizendo ter voltado para cuidar da sua mãe, que tinha acabado de perder o marido e que acabou falecendo em 2011. Negou que veio por estar fugindo do FBI, né, como saiu nas notícias. Não, eu que tô fugindo do FBI. Não existe nada. Tava tudo tranquilo. Tranquilo, né? Não tinha acontecido nada. Aliás, tem uma mentira muito grande. Eu estava entre os mais procurados do FBI. E com o René sendo preso, Margarida voltou a morar na casa da sua família, onde ela está até hoje, e no fim, né, o casal acabou se divorciando. Sendo filha de Nem se Geraldo viram mais, Vicente mano. de Azevedo, um médico renomado que foi chefe da Santa Casa de Misericórdia em 1955 e pioneiro na videolaparoscopia, né, no Brasil, né, e neta de Francisco de Paula Vicente de Azevedo, o Barão de Bocaína, Margarida. Tem histórico familiar ou não tem pra sair ilesa aqui nesse país, mano? Claro que tem, mano. Porra, quem falar que, não, ela sofreria todas as consequências aqui se o Brasil tivesse tratado de extradição, se o Brasil pegasse o caso dela e mandasse cumprir cadeia aqui e tal. Tu acha? Responde aqui embaixo. Tu acha que ia ficar presa? Tu acha mesmo? Era só multa, mano. Margarida Se é herdeira tivesse. de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. A Margarida, ela cresceu cercada de riqueza, né? O seu avô recebeu o título de barão Exatamente, de Dom Pedro mano. Meu avô era II barão, e mano. herdou a fortuna Tá dos maluco. pais, né? Descendente direto do coronel José Vicente de Azevedo, assassinado em 1869. Esse avô, aliás, né, foi um nome importante na história do estado. Fundou o Engenho Central de Lorena, dirigiu a Estrada de Ferro São Paulo-Rio e o Banco Comercial do
estado de São Paulo, entre outros empreendimentos, né? A família de Margarida Isso aí não conta não na hora de pagar a pena, não. Paulo. Ela foi criada ao lado de duas irmãs. Uma delas é Marilu, casada aí com Ernesto, que, por sinal, é um dos interessados na mansão onde a Margarida vive até hoje. A mansão. A mansão, com seus 20 cômodos, foi o lar de Margarida. Caralho, e sua família por muitos anos. É até difícil de acreditar, né, que a casa antes... Não trabalham pra manter isso aí. Considerada a mais bonita da região, hoje seja vista como insalubre. Os cachorros que viviam ali chegaram a ser resgatados e até hoje a Margarida lamenta o ocorrido, né? Ela insiste... Acho que foi a Luísa Mel, né, que foi lá, né, depois do... Acho que tinha um Rottweiler lá, né? O podcast teve repercussão, acho que ela foi lá nessa salvar os cachorros. Se não me engano, não sei se tinha mais cachorro também. Cães. Eu tinha 2 cachorros grandes aqui na frente. Sei. Que eram uns amores de cachorro, educadas. Eu cuidava com todo carinho, escovava o dente delas, dava comidinha todo dia. Atualmente a casa está em disputa judicial, isso porque a mãe de Margarida deixou a casa em testamento para ela, mas a lei diz que 25% do valor tem que ser dividido entre todos os herdeiros. Ou seja, né, a mulher está na luta não tem essa contra não, suas mano. duas Se tem irmãs, irmão, tem que dividir, nem que seja uma parte. Rolando já há 24 anos para tentar fazer a divisão desse imóvel. Olha, apesar dessa treta judicial, de acordo com a Margarida, ela e as irmãs não brigam e tá tudo certo. Mas, ao que tudo indica, suas irmãs não compartilham da mesma visão, tanto que acusam de ter trocado a fechadura do portão da mansão, impedindo o acesso. Ainda em 2022, quando o caso veio à tona, a Polícia Civil chegou a abrir uma investigação isso por aí vai virar prédio, mano. incapaz. É capaz de, depois que a Margarida for dessa pra pior, né, porque pra melhor ela não vai, porque ela for sentar lá no Tridente, cara, as irmãs dela, se forem mais novas ou se ainda estiverem por aí, ou se algum filho dessas irmãs, sei lá, receber isso aí vai vir abaixo, vai virar prédio. Após denúncias de vizinhos, né, preocupados São com a Paulo, saúde irmão, só dá mental pra de construir Margarida. prédio agora. Ela, seu filho e uma de suas irmãs foram chamados aí para depor, mas nenhum dos 3 foi localizado. A polícia chegou a fazer uma vistoria no imóvel e confirmou que a casa estava em más condições, mas como não havia risco imediato, a Margarida segue então morando lá até hoje. Depois de todo o escândalo, Margarida retornou ao Brasil, né, se isolou na mansão de Higienópolis, recebendo apenas algumas visitas ocasionais do filho, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo até quando ela continuará por lá, né, assim como tantas outras coisas que envolvem a sua vida, né. Já o René, né, o seu ex-marido aí, cumpriu a pena que ele foi condenado lá, se casou novamente, teve outro filho, né, e hoje atua ali como diretor de uma empresa lá nos Estados Unidos. Voltando a Margarida, né, muita gente se pergunta como que ela consegue viver naquela mansão, né? Sabe-se que ela é herdeira de uma família tradicional, dona de terras e imóveis históricos, né? E só a mansão onde ela mora está avaliada em 8 milhões de reais. Porém, apesar de possuir muitos bens, tudo indica que o dinheiro que entra mensalmente não é grande coisa. Ela parece enfrentar dificuldades financeiras, levando uma vida simples, né, em condições bem precárias mesmo, né? A própria fachada da casa é um reflexo disso, né? Mas, como tudo envolvendo Margarida, vai saber, né? Ela jura ser inocente e quanto ao futuro da mulher da casa abandonada, só o tempo vai dizer. Eu sou uma pessoa inocente, que nunca fiz nada. Cara, se ninguém tirar ela de lá, ela vai perecer por lá mesmo, cara. Nada de ruim pra ninguém. Fui acusada injustamente. Bom, só para finalizar essa entrevista, saiu bem aí na época, né, mais ou menos, em que a Prime Video tá prestes a lançar um documentário sobre a história de Margarida, né? A estreia será no dia 15 de agosto, né? E tudo indica que esse movimento faz parte de uma estratégia para chamar a atenção para o caso mais uma vez. Mas e aí, né? Será que faz parte do marketing aí da Prime Video? E quando sair esse documentário, você vai assistir ou não? Com certeza, tá maluco. Quem não assistir isso aí é doido. Uma review desse documentário também. Comenta aqui embaixo que a gente traz pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Valeu, é isso aí. Se você gostou, não esquece, mano. Deixa seu like, se inscreve, comenta aqui. Já escutou? Porra, não escutou a mulher da casa abandonada? Pô, ô Folha de São Paulo, paga nós pela publi. Mas vale a pena, o Chico Felite é do caralho, mano. Mas é isso, tamo junto, valeu, falou, é nóis.